A chave para revelar todos os mistérios da vida é a expansão de consciência. E quando o ser humano compreender isso, ele vai levar mais a sério o seu processo de expansão de consciência. E é isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo, então sejam bem-vindos! Estou aqui hoje com o livro As Cartas de Cristo e vou compartilhar aqui um dos trechos dessa carta falando exatamente sobre esse processo da expansão de consciência. Eu já compartilhei alguns vídeos falando sobre as cartas e hoje eu vou falar especificamente sobre a carta 1, onde o Cristo trata da importância da expansão de consciência. Então eu já vou começar a ler o trechinho aqui do livro. A ideia é que esse vídeo seja um pouco mais solto, ok? Se você tem pressa, coloca ele aí no seu modo Speed 1.75, 2.0 e vamos que vamos. Começando. Acorde. Perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos, altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida. Uma paradinha aqui para dizer o seguinte: ele está falando aqui nada mais, nada menos do que a lei de causa e efeito, ou a lei da semeadura, com relação a esse trecho. Então, aqui nesse trecho, ele está falando da lei de causa e efeito dentro desse processo magnético do nosso pensamento e do nosso sentimento. Inclusive, ele diz aqui que esse tipo de pensamento homicida, de pensamento de raiva, de pensamento agressivo, ele é capaz de criar formas de vírus venenosos que ficam pelo ar, propagando-se de uma pessoa para outra. Então, o ser humano, ele menospreza o poder da mente dele. E quando a gente fala de expansão de consciência, o fator que gera essa realidade, que é pensamento e sentimento, ele ainda não é compreendido pela maioria das pessoas que estão em um lugar de vitimista. E esse estado de vitimista, ele impede que a pessoa compreenda que ela está criando a realidade dela através desses impulsos eletromagnéticos dos seus pensamentos e sentimentos. Continuando aqui, ele diz: o que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar a forma no mundo físico. Então, a nossa mente cria a nossa realidade através de pensamentos e sentimentos que a gente vai nutrindo todos os dias. E isso, curto ou longo prazo, gera a nossa realidade aqui no mundo manifesto. Então, às vezes, a pessoa diz assim: nossa, mas como que eu posso ter criado essa realidade? Para ela ter essa consciência e conseguir verificar e olhar e visualizar que realmente ela criou aquela realidade, ela precisa voltar no passado e verificar o padrão de pensamento que acompanha ela todos os dias. Às vezes é uma raiva do passado, é uma falta de perdão lá de anos atrás, é o costume de falar mal da vida dos outros, é o hábito de reclamar do dia. Se chove, reclama, se faz sol, reclama, se tá frio, reclama, se tá calor, reclama. São formas e atitudes que no dia a dia as pessoas muitas vezes não percebem que estão criando a realidade dela. E isso está relacionado com o nosso processo de expansão da consciência. Então, para que eu eleve a minha consciência, eu preciso entender que os meus padrões precisam ser alterados. Continuando, ele diz aqui: isso não é castigo de Deus. Então, esse processo dessa mente doente não é castigo de Deus.
como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Ou seja, se você deseja compreender o universo, compreender a criação, compreender a sua vida, compreender os mistérios da vida, você precisa saber que onde você está hoje na mente determina se você vai chegar neste lugar de compreensão ou não. Ou seja, se você tem hábitos com pensamentos e sentimentos, emoções que te mantêm nessa vibração eletromagnética de vitimismo ou de dependência de alguma forma, você não consegue elevar essa consciência para esse entendimento. Então aqui já cabe uma reflexão para o tipo de padrão mental que nós estamos alimentando no nosso dia a dia. Porque, claro, na correria do dia a dia, isso pode passar despercebido. A gente não percebe que estamos reclamando, às vezes a gente não percebe que está falando mal do vizinho, que está xingando. Às vezes a gente não percebe que está desejando o mal para o outro. Só que são essas atitudes que nos separam dessa elevação de consciência, dessa expansão. Por quê? Porque os campos, ou seja, os portais da consciência, eles estão abertos o tempo todo. Mas para que eu acesse, para que você acesse esses portais de consciência que estão abertos, precisa existir um trabalho aqui interno em termos de sentimento e pensamento. Então, às vezes, a gente não acessa as informações que estão disponíveis no campo da consciência simplesmente porque nós não estamos fazendo um trabalho interno que é necessário. E isso faz com que a gente acaba colocando a culpa no outro, ou mesmo esperando que um salvador venha fazer esse trabalho para a gente. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo, o Cristo vai voltar, né? O Cristo precisa voltar para resolver tudo isso que está acontecendo aqui nesse planeta, porque as coisas estão difíceis, porque, nossa, o mundo está cada vez pior, o Cristo precisa vir, não sei quem precisa nos ajudar. Gente, é um trabalho individual de cada um de nós. O Cristo continua, a consciência dele continua só olhando aqui, ó, só tá olhando, só tá observando. Mas é você que tem que fazer o trabalho interno, sou eu que tenho que fazer o trabalho interno, até para que eu chegue no nível de consciência onde eu e o Cristo possamos ali bater um papo tete a tete, na mesma frequência vibracional. Só que o Cristo não vai descer em consciência até nós, é nós que temos que subir em consciência até ele. E quando a gente fala de desvendar os mistérios, desvendar os mistérios da consciência, significa que quanto mais elevado o seu nível de consciência, mais os mistérios deixam de existir, a ponto de você ver o invisível, a ponto de você sentir o invisível, a ponto de você ouvir o invisível, ou seja, ouvir outras camadas de consciência que em um nível menos elevado de vibração, né? No xingamento, na raiva, na tristeza, você não consegue elevar o seu nível de vibração, de consciência, para você captar outras ondas de consciências que estejam ali na mesma faixa vibratória. Então, aqui a palavra-chave é a gente parar de esperar que a salvação venha de algum lugar de fora e a gente passar a buscar essa salvação dentro de cada um de nós. E seguindo aqui, ele fala também sobre, na verdade, ele dá um recado para as igrejas e para as pessoas, como elas devem buscar essa elevação de consciência. Então, ele diz aqui:
As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam com mais verdade, em vez daquelas que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que estes rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam. As minhas palavras para a humanidade quando disse que coisas maiores daquelas que eu fiz, vocês também fariam. Então aqui ele diz, nesse último trechinho aqui, sobre uma afirmação que ele fez, que coisas maiores do que eu faço, vocês também fariam. Aqui ele está falando sobre a questão dos milagres que ele fez durante a sua passagem. E existe realmente esse trecho dizendo que, olha, isso que eu faço, vocês podem fazer isso e muito mais. O que acontece? Primeiro, as pessoas não acreditam que elas podem fazer coisas como o Cristo fazia. Eu me lembro até de que quando eu comecei a falar sobre isso, algumas pessoas ficavam muito bravas, porque eu não poderia falar aquilo. Aquilo era um pecado. Como um ser humano pode ser igual ao Cristo, Filho de Deus? Gente, isso é muita ignorância, porque nós somos o Filho de Deus. E sim, nós temos esse poder de fazer milagres. A gente tem o poder de cura, a gente tem o poder de transcender qualquer realidade que seja uma realidade sofredora, que não esteja nos fazendo bem, a gente pode transformar. Existem milhares de provas sobre transformação. E eu mesmo já passei muitas situações na minha vida onde eu transcendi situações que pareceram ali realmente como milagres. Então, sim, eu acredito nesse poder da nossa mente. Quanto mais a gente se eleva, mais a gente consegue atingir níveis de consciência onde essa realidade aqui, ela começa a se transformar completamente. A vida física que a gente enxerga com os próprios olhos físicos passa a ser completamente diferente. E eu vou dizer uma coisa, às vezes no meu dia a dia eu tenho a impressão de que eu estou vivendo em uma realidade paralela, porque eu vejo pessoas e parece que aquela pessoa está vivendo um completo inferno, muita coisa acontecendo ali e eu estou em um estado completamente diferente. E a pessoa está ali muito próxima de mim. Então, às vezes as pessoas perguntam, você viu que tal coisa aconteceu? E sempre alguma tragédia. E eu digo, não tô sabendo, não vi, não sei. E é interessante, porque é como se realmente eu estivesse vivendo em uma realidade paralela. Mas por quê? Porque aonde eu estou com a minha consciência sintonizada, esse barulho todo não está acontecendo. Então, por isso que isso não chega até mim. E quando alguém pergunta se eu vi, se eu fiquei sabendo, eu simplesmente digo, não, com toda tranquilidade, e eu não quero saber. Eu não quero saber. Por quê? Porque aonde eu estou é um lugar de paz. E eu me lembro muito do Cristo, quando ele dizia, esteja no mundo, mas não seja do mundo, não se deixe ser afetado pelo mundo, ou seja, por essa consciência que está criando todo esse processo dolorido, de tragédia, de coisas ruins, de fulano que matou ciclano, você não precisa se envolver nisso. Quando eu mudo, o mundo à minha volta muda. Então, eu preciso me manter neste lugar, mesmo que chegue situações querendo me tirar desse lugar de paz, eu preciso desse alerta. Opa! Eu estou aqui neste mundo e este mundo me traz paz. Por que eu vou sair deste mundo e vou para um outro mundo, uma outra realidade onde existe o sofrimento?
Então eu faço uma escolha. E isso não tem nada a ver com compaixão ou falta de compaixão. Isso tem a ver com você saber que a mente humana está em diferentes níveis. São diferentes realidades. Realidades acontecendo o tempo todo. Então você escolhe aonde você quer colocar a sua mente. Se você quer colocar a sua mente em um lugar de sofrimento ou em um lugar de paz. Isso nós escolhemos. E aqui seguindo, ele diz: deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada, que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado de total aniquilação. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. Aqui ele está se referindo ao fato de que anteriormente ele fala sobre a contaminação da mente humana através das mídias, e ele fala especificamente aqui da TV. Mas esse livro foi escrito em 2020, foi canalizado em 2020. Então agora você pode colocar aqui TV, você pode colocar as redes sociais, você pode colocar toda essa mídia social que você vê muita coisa boa, mas você vê também muita coisa destrutiva. Então ele fala deste controle. A gente sabe hoje que Instagram, TikTok e outras redes rápidas de conteúdo rápido, ela está vindo ali muito forte com conteúdo que mantém essa mente humana em um lugar de escravidão, em um lugar de necessidade de consumo rápido e de consumo que não eleva em nada a consciência, certo? Então é sobre isso que ele está falando aqui. Continuando, ele diz: quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau da evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter o discernimento sobre o que é e quem é. Isso significa o quê? Que nós estamos primitivos ainda. Então a gente quer entender se tem extraterrestre, a gente quer entender tanta coisa de fora do planeta, só que a gente nem sabe quem nós somos. Então ele diz aqui que primordial é você entender o que é e quem é. E aí eu te pergunto, eu sei que você já está assistindo esse vídeo porque você já está no seu processo de expansão de consciência, você está buscando, mas e aí? Como que está esse processo seu de entendimento sobre quem você é, sobre o que você é? Você já compreendeu que toda essa sua realidade, não importa quem foi seu pai, não importa quem foi sua mãe, não importa o que aconteceu lá na sua infância, essa realidade é responsabilidade sua? Essa realidade é você que está mantendo ela do jeito que ela é? Gente, isso é o primeiro passo, é entender que eu e você somos aquele ser que está criando toda essa realidade. Se ela está boa, sou eu que estou criando. Se ela está ruim, sou eu que estou criando. Isso é primordial. E a partir desse momento, desse lugar onde eu sei que eu estou criando tudo, eu começo a colocar outras perguntas. Opa, se eu estou criando toda essa realidade aqui, o que mais eu já criei e posso criar? Tá, então significa que eu não sou aquele ser limitado que falaram que eu era? Então significa que essa história do perdão, do pecado, tudo isso pode ter sido apenas uma mentirinha que me contaram? E aí a gente vai aumentando esse grau de perguntas, aumentando no sentido de perguntar, mas qual é a diferença entre o Cristo e eu?
Qual é a diferença entre o Cristo e você? Eu já sei qual é a diferença entre o Cristo e eu. Só o estado de consciência, nada mais que isso. A minha consciência humana aqui, a consciência Cristo lá em cima. Posso chegar até lá? É para onde eu estou indo, é para onde você está indo. Então, nós estamos fazendo a subida da consciência para ser um na consciência crística, ou seja, quando a gente está mais afastado de Deus, nós estamos mais fractalizados. Somos fractais menores em consciência. Conforme a gente vai subindo essa elevação de consciência, nós vamos nos juntando a outros fractais. Então, quando a humanidade chegar no nível de elevação da consciência crística, seremos um em Cristo. E aí parte para cima, porque o Cristo ainda não é a consciência mais elevada, ou seja, ainda não se fundiu com o todo, com a criação, não chegou ainda naquele lugar da onde tudo começa. Ele também está voltando. É claro que no estado de consciência dele, ele volta quando ele quer. Ele ainda está aqui fazendo o trabalho do planeta Terra. Mas o que eu quero dizer é que a consciência é uma só. Por isso que todos somos um. Por isso que o Cristo falou, eu e o Pai somos um. E vós sois um comigo. Ele quis dizer, olha, tudo é uma coisa só, tá? Só que tá tudo fractalizado agora. Então, o processo é juntar tudo de volta no centro de tudo. Esse é o processo para onde nós estamos indo, que é o tal do voltar para casa. Voltar para casa é unir o todo. Só que nós estamos nesse processo de experimentação dessa realidade. E aqui, nessa experimentação dessa realidade, se a gente faz esse processo desse entendimento, a gente vive o paraíso aqui, a gente vive o reino de Deus aqui. Então, a elevação da consciência que ele diz aqui, que ele experimentou no deserto, e quando ele voltou do deserto, ele era o Cristo iluminado, então ele foi para o deserto, Jesus de Nazareno. Ele voltou do deserto, o Cristo iluminado. E quando ele voltou desse deserto, Cristo iluminado, ele estava no reino de Deus. E foi isso que ele passou a ensinar. Como viver no reino de Deus. Como viver no reino de Deus. Amar, perdoar, se limpar, se regenerar, se curar. Foi tudo isso que ele ensinou. Então, é possível, e ele disse que era possível, e eu acredito que é possível, e eu já experimento lapsos desse poder de viver em paz, de viver tranquilo, de viver confiante, de viver na fé. Eu já experimento isso e isso está muito longe de ser iluminação, ok? Mas eu estou dizendo que eu já percebo o quão é maravilhoso viver nesse estado de mente aonde eu não estou na bagunça infernal que eu vejo muitas pessoas viverem. Então, eu acredito que a elevação da consciência, ela vai nos trazendo essas revelações. Eu já compartilhei aqui várias experiências minhas, onde eu experimentei muito dessa consciência elevada. E essa é a minha maior busca. Eu busco essa iluminação. Enquanto aqui na Terra, e eu quero viver aqui na Terra ainda dentro desse lugar absoluto da minha consciência que o Cristo chamou de reino de Deus. Então, esse reino de Deus é essa elevação máxima da nossa consciência enquanto a gente ainda está nesse corpo. Então, sim, é possível viver neste mundo no paraíso divino de Deus. E essa terra, ela foi criada, esse planeta foi criado para que a gente pudesse experimentar deste reino de Deus aqui ainda. Porque depois desse lugar, se a gente sai daqui com a consciência elevada, a gente vai para uma nova experiência mais elevada, ou seja, no mesmo nível. Só que se a gente termina essa vida nesse corpo aqui, na merda, a gente vai para um outro lugar de merda igual ou merda pior. Gente, isso é sério. Eu dou risada porque às vezes eu acho até engraçado, porque eu já sei que eu já fui muitas vezes para esses lugares de merda e não é legal, entende? Então, por isso que eu escolhi
sair o mais iluminada possível dessa existência, justamente porque eu compreendi essa necessidade dessa elevação da consciência, ok? Este vídeo, ele ficou um pouquinho longo, eu sei, porque foi um vídeo solto mesmo. Fala aí nos comentários se você prefere esse jeito de vídeo mais solto, onde eu trago aqui alguma experiência minha, algum conteúdo, mas que seja mais descontraído, enfim. Deixa nos comentários e a gente vai fazendo os vídeos aqui neste canal. Segunda, quarta e sexta temos vídeos sobre expansão de consciência, espiritualidade e tudo mais relacionado a esse assunto que eu acho incrível e necessário neste planeta em transição planetária. Beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo.